Ter mais um pouquinho da minha família, né? Aleluia. Muito grande, irmão, a minha alegria de estarmos aqui para adorar e engrandecer esse Deus que tudo pode. Aleluia. Irmãos, eu quero desde já deixar uma meditação aqui para a mocidade. Aleluia, Jesus. Pequena. Todo mundo conhece, mas por conhecer, todo mundo já sabe de cor, né? Às vezes passa assim, mas ela é muito bem-vinda, essa palavra. Se meditarmos bastante nela, tem muita coisa boa, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e o meu baluarte. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Irmãos, por onde eu passo, eu quero antes perguntar ao pastor aqui quantos minutos que eu tenho para me dar um pequeno testemunho. $15. Irmão, tenho 15 minutos. Viu? 15 minutos. Por onde eu passo, eu deixo um pouquinho do meu testemunho. Viu? Eu conversando com a irmã Aline, Deus me tocou lá na fazenda. Moramos em uma fazenda perto de Canabrava. Deus tocou no meu coração de dar esse testemunho para servir de exemplo para vocês, jovem. Aleluia. E para vocês, jovens, que estão sentados aí atrás também. Aos meus 17 anos, nasci no berço evangélico. Aos meus 17 anos, resolvi desviar dos caminhos do Senhor. Vou tentar resumir em poucos minutos, irmão. Resolvi beliscar algo lá no mundo que eu não tinha perdido. Irmãos, muitas das vezes, por sermos jovens, nós não estamos satisfeitos com o que temos. E por incrível que pareça, nós temos um tesouro muito grande. Nós temos um tesouro valioso, que é a história escrita pelo dedo de Deus. E chegou o momento da minha vida que eu quis viver uma aventura que se tornou uma desventura. No começo é tudo mel, né? E quem não é acostumado com mel, né, pastor? Se lambuza. É tudo mel, mas no fim é amargo como fel. O diabo, ele tem pratos lindos para você lá fora. Às vezes você não está satisfeito de estar com o pé aqui dentro e você quer também alguma coisa lá fora. Você quer abraçar o mundo. Quando é jovem é assim mesmo, não é, igreja? Nós queremos de tudo um pouco. E quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, que eu saí um pouquinho dessa proteção, eu saí dessa proteção, que é o esconderijo do Altíssimo, eu quis de tudo um pouco lá. Me lambuzei. Mas o diabo é assim. Ele mostra para você algo, tudo de bom, tá tudo indo bom. Mas quando ele te laça de vez, aí você vai penar na mão dele. Foi o que aconteceu comigo. Desviei dos caminhos do Senhor com meus 17 anos. Vivi 17 anos servindo de tapete cavalo do diabo. E experimentei de tudo um pouco. Mas quando eu me vi sufocada, quando eu me vi afundando, eu percebi que ali não era o meu lugar. Eu percebi que eu teria que voltar. Mas por incrível que pareça, igreja, por incrível que pareça, jovem de Jesus, preste atenção. Quando você quer voltar, você não consegue, porque ele já te laçou, é difícil. É o que aconteceu com o rei Manassés. Ele nasceu no berço de ouro, mas ele quis fazer de tudo que era errado, longe do Senhor. Ele pensou que não tinha nada na igreja, não tinha nada nos pés do Senhor, e foi abraçar tudo lá fora, mas quebrou a cara. Eu quebrei a cara. E quando eu quis voltar para trás, Satanás tinha quebrado as minhas pernas espirituais. Ele quebra nossas pernas espirituais. Você quer aprumar de novo, mas você não consegue. É assim que ele faz.
E eu quis voltar várias vezes, mas eu não conseguia. Eu não tinha forças para voltar. Irmãos, se eu for contar detalhes, o que aconteceu comigo, eu ficaria aqui muito tempo. Mas resumindo, minha vida foi uma tristeza. Logo perdi meus pais. Logo que perdi meus pais, minha família toda desuniram mais ainda. Foi terrível. Eu comecei até a frequentar centro de macumba. Eu costumo dizer lá na igreja onde congrego, quando você pôr o pé dentro da casa do Senhor, você tem que ter reverência. Quando você põe o pé dentro da casa do Senhor, você deixa para contar o caso lá fora com o seu vizinho de banco. Preste atenção. Na casa do Senhor é lugar de adorarmos, é lugar de reverenciarmos, é lugar de nos envolvermos. E muitas das vezes vamos cochichar, vamos começar a reparar o sapato do outro para ver quem está mais vestido. Irmãos, e lá dentro daquele centro de macumba o negócio é diferente. O negócio não é brinquedo, não. Eles trancam tudo. Quando dá a hora exata, eles fecham tudo. Ali eles fazem uma chaleira com uma fumaça fedida, fede chifre queimado. Ali ele passa nos 4 cantos daquele lugar. Ali ele serve o diabo descaradamente. E eu ali dentro, olha onde o diabo me levou. Quem tinha um chamado, ele me levou até ali. E ali eu pude reparar a reverência que eles têm diante do diabo. A reverência que aquele povo, irmão, escravizado tem diante do medíocre, do diabo. Ali eles tinham um trono para ele. Só quem sentava naquele trono era o dono do terreiro, que recebia a entidade do Lucifer. Tinha um que só um poderia receber ele. E naquele dia ele não estava ali. E eu me lembro muito bem que tinha um garfo. Eu não sei o nome, mas estava encostado naquela cadeira. Aquele cadeira que dizia que era um trono de 3 pontas, aquele garfo, né? Eu não sei o nome. Isso, do lado daquela cadeira. E eu sentada lá reparando tudo. E ali, irmão, eles faziam uma cerimônia. Todo mundo em silêncio. Aquele povo começava a dançar e começar a receber as entidades. Todo mundo tinha um modo de preparar antes para receber os espíritos, as entidades naquele lugar. E um certo momento que me chamou a atenção é que quando todos estavam na roda dançando, aquelas mulheres tipo baiana, aquele garfo caiu sozinho. Bateu e fez aquele barulhão, todo mundo parou e começou a reverenciar diante da cadeira. E eu perguntei, irmãos, eu estou contando isso para vocês ter reverência na casa do Senhor. E naquele momento, todos reverenciando, aí eu disse, o que aconteceu que aquele garfo caiu? Aí aquela mulher do meu lado disse assim, é porque o dono do terreiro não está. O demônio só desce se for nele, o dono do terreiro que é o diabo. Como ele não está, ele deu assim a entender que ele está presente. Ele está aqui no meio do negócio, mas não pode encarnar em ninguém, porque o único que pode é o dono do terreiro. E naquele momento eu pude entender como que eles levam a sério esse negócio. Igreja, leva a sério o que Deus colocou nas suas mãos. Jovem, leva a sério o chamado dos céus na sua vida. E ali, irmão, aquilo ali eu só fui me aprofundando. Irmão, e ali eu só fui sofrendo. Chegou um ponto da minha vida, eu logo conheci o meu esposo. Meu esposo lá no mundo nunca conheceu Deus, nunca conheceu o Jesus dos crentes. Quando ele passava na rua e via alguém falando em mistério, ele zombava na rua. Mas olha só como que Deus faz. Lá no mundo, Deus inverte a situação, sabe por quê? Porque o diabo é perdedor. Ele diz, a Luciene está lá no mundo, mas através dela eu vou ganhar aquele rapaz para mim, que é o meu esposo. Ali eu conheci ele, logo irmão nos casamos, e foi logo eu tive filhos, mas irmão, a minha vida continuava a mesma. A minha vida não estava boa, o vazio continuava em meu coração, a
descuidado do Senhor, porque nós não colocávamos a nossa casa diante do Mestre. Logo, irmão, o meu filho caiu no mundo das drogas, começou a entrar no mundo das drogas, e logo eu fui ver que o Senhor, que o diabo estava pintando e bordando na minha família. Logo nosso casamento estava arruinado, acabado. Logo eu entrei numa depressão terrível. Os meus filhos ouviam corrente arrastada no meio do quintal. Os meus filhos de madrugada ouviam passos. Os meus filhos ouviam choro de criança no fundo da minha casa. Era um desassossego. E logo, irmão, eu resolvi tirar a minha vida. Eu resolvi pôr um fim na minha vida. Numa depressão terrível, eu disse: eu não consigo mais pedir meus pais, não consigo ser uma crente, eu não consigo ser feliz, vou parar aqui a minha vida, acabou, basta. Mas, irmãos, Deus fez comigo como fez com o rei Manassés. Deus só volta para você quando você volta para Ele. Quando você volta o seu coração para Ele, o Senhor volta para você. Você pode estar no poço, você pode estar no poço mais fundo, que a graça do Senhor ela é mais profunda ainda. Ela te alcança. Ela te alcança a graça do Senhor, porque Deus é misericordioso. E ali eu digo assim, que Deus me pegou no pó. Eu imagino que Deus lá do trono, irmão, isso é só um resumo, viu? É rápido porque eu tenho pouco tempo. Irmãos, o Senhor, eu imagino que Ele olhou para mim e falou assim: agora é hora de eu agir. É que o diabo quer levar ela para Ele, mas agora eu vou entrar em ação na vida dela. Porque quando Deus tem promessa, Ele cumpre. Não adianta o inimigo tentar te destruir, mas quando Deus tem promessa, o que Ele fala, Ele cumpre. Pode passar 17 anos, 20 anos, 30 anos, que Ele cumpre o que Ele prometeu na sua vida. E ali, Ele me levantou do pó. Eu digo que Ele me ergueu. Eu sacudi a poeira. Eu imagino que Deus, Ele me abraçou. Ele curou as minhas feridas. Ele curou o que estava quebrado. Um certo dia, irmão, eu estava em um lugar e me chamaram que tinha uma missionária de fora. Eu fui lá e ela fez uma oração para mim. Eu mais meu esposo, assim, meio lá e meio cá, dissemos assim: vamos aceitar. Vamos aceitar Jesus. Vamos dar mais uma chance. Vamos ver se nosso casamento vai melhorar. Aí então nós aceitamos Jesus. Nós estávamos eu, 2 filhos. Esse aqui estava na fazenda sozinho. E olha só que lindo. E eu lá na casa dele, eu preocupado, porque na minha casa tinha funk, rap, era uma bagunça aquelas músicas. Minha filha já estava dançando funk, irmão, que só Jesus dançava direitinho. Era uma beleza lá no mundo, aprendendo tudo que não podia. Irmãos, e naquele momento que nós começamos a orar, aquela missionária ergueu a mão em direção lá na fazenda e disse: Senhor, eles estão voltando para ti, mas eu peço a ti, Jesus, é tu que eu estou pedindo que vá lá na casa dela e visita o filho dela, visita a casa dela, vai fazer a transformação lá. Logo, irmão, quando eu entrei no carro com meu esposo, eu disse assim, toda animada, que a gente fica numa empolgação, né? E eu disse assim: olha, nós vamos ter que acabar com aquelas músicas tudo, nós vamos ter que mudar. Ele: calma, calma, devagar. Eu sou diferente, irmão, eu quero tudo de uma vez, sabe? Quando eu, já que entramos, então vamos resolver o negócio todo. Ele disse: vamos devagar. E eu ficava assim: meu Deus, eu quero limpar tudo, eu quero tirar aquela, eu quero colocar hino, louvor. E quando eu cheguei no portão da minha casa, o meu filho foi lá no portão, todo alegre, abriu o portão. Um jovem que vivia praticamente, irmão, triste, desanimado. Eu encontrei ele alegre, abriu o portão e logo eu entrei e olhei para ele e disse assim: filho, você recebeu alguma visita aqui hoje? Ele disse: não. Eu disse: é uma visita especial. Você não recebeu uma visita especial? Ele disse: não. Aí ele olhou para mim assim, né, e eu entrei sorrindo. Eu falei assim: eu quero contar para ele. Eu quero contar para ele o que aconteceu. E logo quando eu entrei, irmão, coloquei o pé na varanda da minha casa, eu senti algo diferente na minha casa. Os cômodos da minha casa são pequenos, mas quando eu entrei,
cômodo, irmão, estava grande. As paredes estavam mais brancas do que nunca. Eu fui sentindo a glória de Deus. E eu olhei, irmão, a casa toda limpinha. Ele tinha dado uma faxina na minha casa. Aí eu falei, o negócio aqui estava bom. Aí ele disse, quando eu olhei para o olhar dele, o olho dele estava inchado. Ele tinha chorado. Eu disse assim, Igor, por que você chorou? Não chorei. Eu falei, você estava chorando. Ele, mãe, eu vou te contar. Eu fui mexer aqui no rack, dar uma organizada nos DVDs, ouvindo rap. De repente eu vi um CD do Lázaro, um DVD do Lázaro. E eu coloquei esse DVD. Mãe, mas quando estava passando aquele louvor que dizia assim, e um pedaço de cana ele me mastigou, e me arrastando eu voltei até a igreja. Eu encontrei Jesus. Mãe, eu não aguentei. Eu comecei a chorar. E eu disse assim, ele interviu aqui. Ele interviu aqui. Olha a minha visita espiritual. Olha a visita especial. Ele visitou a minha casa. Ele visitou meu filho. Estamos até hoje na igreja, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E aonde eu passo, eu conto um pouco do meu testemunho. E eu digo para você, se você tem um talento, se você tem algo na sua vida especial, uma vinha que Deus colocou em suas mãos, não abandone, não enterre o seu talento, cuide dele como um ouro precioso, porque o que Deus tem a fazer através de você, outro não vai fazer no seu lugar. Então eu digo para o jovem, não deixe o pecado entrar devagarinho na sua vida. Não busque o mundo mais do que Deus. Porque ultimamente o que vemos na igreja, e como antigamente a igreja levava Jesus para o mundo, hoje o mundo está entrando dentro da igreja. Hoje o mundo está entrando dentro da igreja. Eu disse que nos próximos anos, eu não sei o que vai acontecer. O mundo está envolvendo o nosso jovem. Então eu peço para você, vigia, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Não queira viver nenhuma aventura lá no mundo, não. Se o diabo, olha que moças, se o diabo trouxer algum prato para você, algum rapaz lá no mundo, minha querida, o que Deus tem para você é especial. O que Deus tem para você é especial. O Senhor não quer que o seu coração fique balançado com algo lá no mundo. Não, jamais. Você vigia. Espera no Senhor. Espera só mais um pouquinho mais. E foi o que aconteceu na minha vida. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e não faria nada do que eu fiz. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor. Eu sempre digo assim, Senhor, eu fiquei muito tempo no mundo, mas olha aqui, eu trouxe 4 almas para ti, viu? Só dá um desconto aí para mim. Eu trouxe 4 almas para ti. Hoje eu glorifico meu Deus. Não quero sair debaixo dessa sombra onipotente que me dá um descanso e nada me deixa faltar. Aleluia. Coloca o número 7 aí, irmão. Aleluia, Jesus. Comece a adorar esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que me tirou do pó. Adore Ele. Aleluia, Jesus. Dá um bom Espírito Santo. Aleluia. Vem me ver cantando assim. Não imagina o que já passei. Quantas pedras me atiraram pra eu desistir de vez. Por calúnias arrancaram meu coração. Chegaram até a falar que meus sonhos e projetos não iriam dar em nada, que a vida para mim não tinha sentido e graça. Queriam mesmo era ver meu filho. Mas olha o que acontece. O pobre é humilhado e escreve uma nova história para o mundo ver. As portas do inferno não podem prevalecer. Deus mudou a minha história e eu ergui um troféu de glória para o mundo ver.
diabo. Quem pensou que era o fim, e o meu grande Deus agiu. Disseram agora acabou, mas ó, Deus disse agora começou. Aleluia! Nosso devasso levantar a mamá. Deus agiu, a porta se abriu. O segredo é esperar, viu? Atrás, não querer voltar. Ele dá e mesmo toma, ele abate e exalta. O seu nome é Jeová. Quando pensares que tudo acabou, é apenas o começo. Deus te fará o vencedor. Ele tem troféu de honra e medalhas reservadas para quem nele esperou. E escreve uma nova história para o mundo ver. As portas do inferno não podem prevalecer. Deus mudou a minha história e eu ergui um troféu de glória para o mundo ver. Deus vai mudar a sua história. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas Ele diz hoje vai mudar a tua história. E o meu grande Deus agiu. Disseram agora acabou. Deus disse agora começou. Aleluia. Rebaixo, debaixo de cantar a mandaia. Deus agiu, a porta se abriu. O segredo é esperar, atrás não querer voltar. Ele dá e mesmo toma, ele abate e exalta. O seu nome é Jeová. Olha só, quando você pensar que tudo acabou, Deus levanta do trono e diz assim: querido, é apenas o começo. Eu vou te fazer vencedor. Abaixo de cantar a mandar. Aleluia. Oh, abaixo de cantar a mandar. Sui de cantar a mandar. Arabaixo de cantar a baixeia. Arabaixo de cantar a mandar. Deus é lindo, igreja. Deus é lindo. Arabaixo de cantar a mandar. Arabaixo andar a mandar. Arabaixo de cantar